Então, boa tarde a todos. Novamente, cumprimento a Associação Comercial de São Paulo, Guilherme Afife, o Marcel Solimeu, o José Rabinovich, o Heitor de Paula e todos que colaboraram para esse acontecimento que é de uma importância fundamental para o Brasil de hoje. Mas justamente por essa importância eu quero aproveitar o pouco tempo que nós temos e falar de coisas que são um pouco mais urgentes do que o tema que eu mesmo havia designado para esta palestra. Eu havia prometido falar sobre cristianismo e democracia, e vocês me desculpem, mas eu não vou fazer nada disso. Porque diante da situação atual do Brasil, eu creio que seria um pouco deslocado nós nos reunirmos e ficarmos discutindo teoria política liberal, enquanto em volta, não sei quantos mil bandidos saem matando gente pelas ruas, fazem 237 reféns, queimam ônibus, não é isso? E ainda aparece o homem da OAB para dizer que não pode sequer grampear os coitadinhos, porque eles têm direitos humanos que devem ser preservados acima de qualquer outra consideração. De modo que nós estamos num pleno clima insurrecional. E é mais importante para mim compreender como isto foi possível, como isto aconteceu, o que nós ainda podemos fazer, quer dizer, se ainda faz sentido nós sentarmos e conversarmos sobre a democracia que nós desejamos, sobre o regime de liberdade que atende às nossas aspirações, se essas aspirações já parecem estar, vamos dizer, ter sido assassinadas com uma facada nas costas por um governo de delinquentes, comunistas, narcotraficantes e, sobretudo, mentirosos, né? A situação brasileira é extremamente grave no momento, e eu tenho a impressão que no exterior, pelo menos aqui nos Estados Unidos, tem pouquíssima gente que está entendendo o que está acontecendo. Assim como os brasileiros não entendem o que se passa nos Estados Unidos, os americanos também não estão entendendo o que se passa na América Latina, tanto que ainda tem gente no governo persuadida de que o único problema na América Latina é um senhor cidadão chamado Hugo Chávez e outro chamado Evo Morales, e que para parar esses dois malucos, o principal instrumento seria o Lula, que é um amigo da América, é um homem apegado à democracia, e eles estão então contando com o Lula como instrumento, como corda para amarrar o Hugo Chávez. Isto é loucura pura e simples. É uma coisa de uma estupidez tão grande que eu não entendo como alguém pode chegar a pensar uma coisa dessa, porque é pensar contra todos os documentos acumulados ao longo de 16 anos, das atas do Foro de São Paulo. Nesse caso que houve agora com a Petrobras, ficou muito claro para todos que o comprometimento profundo do senhor Lula é com os seus parceiros do Foro de São Paulo e não com o povo brasileiro ou com a nação brasileira. Quer dizer, que passa em cima dos interesses nacionais, entrega os bens nacionais e em seguida vai trocar beijinhos com o homem da Bolívia. Também não se esqueçam que essa economia boliviana é baseada principalmente na produção da coca, isto é, em espalhar o vício e a morte por todo o continente. Por que temos que tratar essas pessoas, as pessoas que vivem disso, como se fossem os coitadinhos? Não é isso? Coitadinhos são as vítimas dos bolivianos. Não é isso? Eu até escrevi que um pai que na miséria prostitui as suas filhas merece mais respeito do que aquele que, para escapar da miséria, sobrevive de matar os filhos dos outros. E droga não é outra coisa senão isso, coca não é outra coisa senão isso. E o seu Morales também viveu disso a vida inteira. Como podemos respeitar essas pessoas? No entanto, nós vemos que a tendência de tratar delinquentes, assassinos, narcotraficantes como pessoas cada vez mais respeitáveis, com as quais precisamos ter um diálogo democrático, já virou um mandamento, uma cláusula pétrea da conduta nacional. Nesse caso aí da rebelião dos presídios, o que está acontecendo é exatamente isso. Quer dizer, os governos, as autoridades são humilhadas por outras autoridades que lhes amarram as mãos para que não possam agir perante um Estado insurrecional. Note bem, muita gente no Brasil que é contra o presente estado de coisas está tratando a situação brasileira como se fosse, vamos dizer, um problema da concorrência entre uma esquerda e uma direita europeia. Quer dizer, tem lá um partido trabalhista e um partido conservador, e eles democraticamente competem na eleição, fazem o rodízio de poder, etc, etc. Não é nada disso que está acontecendo no Brasil. No Brasil não há concorrência democrática alguma. Há um Estado insurrecional com milhões de pessoas armadas,
tá certo? Equipadas, treinadas pelas Farc, treinadas pelos narco-guerrilheiros da Colômbia, agindo em estreita associação com essas organizações de criminosos dentro e fora do presídio, para criar uma situação insurrecional. Isso não é a concorrência democrática. Isso não é uma situação que possa se resolver nas eleições. Agora, tem gente que acha que, vamos eleger o Alckmin e tudo está resolvido. Mas isso é inteiramente absurdo, etéreo, tá certo? Um pouco, eu vejo que como passou demasiado tempo, quer dizer, como a classe empresarial, sobretudo no Brasil, demorou muito tempo para perceber o que estava acontecendo. Agora, tudo que nós estamos falando e fazendo parece um pouco fora de lugar, parece deslocado em relação à situação real, né? Eu creio que a coisa mais urgente que nós temos que fazer, inclusive devemos aproveitar esse seminário, é discutir estratégia e tática, e não só a teoria democrática, não só a doutrina liberal, nada disso. Nós temos que saber o que fazer, nós temos que saber como é que vamos sobreviver no meio disso. Não se esqueçam de avisar esses convidados estrangeiros que eles estão correndo risco por estar aí em São Paulo. Se saírem pelas ruas, tá certo? Podem ser abatidos a tiros. Quer dizer, não podemos criar a ilusão de que está tudo maravilhoso e de que nós temos convidados ilustres que vão debater conosco as doutrinas liberais. Isso seria uma coisa de uma alienação verdadeiramente mórbida. A tarefa mais importante que nós temos, que é um dever para todos nós, é, primeiro, entender o que está acontecendo, conseguir descrever o processo todo dessa revolução latino-americana, compreender todas as conexões, quem está ligado com quem, de onde vem o dinheiro, quais são os planos de longo prazo e todas as pessoas e entidades que estão ligadas a isso. Ora, quando as pessoas acham que o problema é o João Pedro Stedley, eles estão vendo assim a ponta do dedo mindinho, porque na verdade o João Pedro Stedley acaba sendo financiado por grandes fundações americanas que estão interessadas em criar um programa de governo mundial e que usam essa gente para esse ou aquele fim. Quer dizer, até quando nós vamos nos permitir ignorar essas conexões que já estão mais do que provadas? Até quando nós vamos ficar inibidos, né, de que as pessoas riam de nós? Porque se você fala, por exemplo, a Fundação Ford está financiando a esquerda latino-americana, todo mundo sabe disso, há 50 anos eles fazem isso. Mas se você diz, as pessoas dizem, você é um teórico da conspiração. E daí nós ficamos envergonhadinhos, nós já ficamos inibidos. Então, para não passar esse pequeno vexame, nós inibimos a nossa inteligência, destruímos a nossa lucidez e tapamos a nossa boca para não enxergar a realidade. Até onde nós vamos prosseguir com essa brincadeira, tá certo, de querer dar boa impressão a pessoas que só querem nos destruir? Eu vejo, por exemplo, o caso do governador de São Paulo, o Cláudio Lembo, colocado perante esta crise horrorosa, tá certo? O mínimo que ele teria que fazer é grampear lá os telefonemas dos bandidos para saber o que estão fazendo. Agora, ele não pode fazer isso por quê? Porque não pode dar má impressão à elite esquerdista que está associada a esses interesses. Por que nós vamos negar o óbvio? Por que nós vamos ignorar que o ministro da Justiça está ligado a esses interesses? Oh, meu Deus do céu! Até onde nós vamos nos permitir ser tão educadinhos e tão alienados? Quer dizer, tudo isto, vamos dizer, eu acho que é uma crise não apenas política, mas é uma crise existencial, uma crise moral profunda, uma crise psicológica, onde todas as ações, todas as palavras, todas as discussões estão radicalmente afastadas da realidade. Eu, por problemas técnicos aqui, eu não consegui pegar exatamente as discussões anteriores. Eu não sei se conseguirei pegar as palestras seguintes, mas eu faço um apelo aos meus colegas que se concentrem na situação real. Nós, no momento, nós não precisamos ter teorias liberais democráticas perfeitamente estabelecidas, prontinhas e enfeitadas e cheias de encantos intelectuais. Nós precisamos de meios de ação, se é que ainda existe a possibilidade de alguma ação. A situação aí no Brasil e na América Latina é calamitosa. Está muito difícil mostrar isso até aqui dentro. Quer dizer, existe aqui nos Estados Unidos, a gente vê uma espécie de um hiato, uma espécie de paralaxe cognitiva também, onde a elite americana, às vezes, ela se imagina assim,
Imagina, está no centro do mundo e não consegue conceber que outras pessoas pensam diferente e têm objetivos diferentes delas. Por exemplo, nessa questão do Lula, eu me pergunto, ora, mesmo que você conseguisse o apoio do Lula, vamos supor que a tese aí do Departamento de Estado terá certo, o Lula é um aliado da América, mesmo que você conseguisse o apoio do Lula, o Lula é praticamente um cadáver político, o Lula vai ser destruído a qualquer momento, todos nós sabemos disso. A esquerda está cheinha de gente que está a fim de jogar o Lula pela janela e partir para uma outra coisa. Portanto, qual seria a vantagem de cultivar o Lula? Como você pode usar um homem contra 10 ou 20 ou 30 organizações de massa? Isso é tão absurdo. Agora, não podemos esquecer que quando nós estudamos a política de Washington, sempre existe ali um discurso duplo. Por um lado, existe o interesse americano, que é óbvio e que tem que ser defendido a todo preço, mas por outro lado, existem planos globalistas que tem gente aí que não hesitaria em vender os Estados Unidos ou trair a pátria para criar um governo mundial que é do seu interesse. Os casos disso aí são abundantemente conhecidos, e a bibliografia que existe sobre isso é enorme. Quer dizer, está mais do que provado que muito do que na América Latina, entre a esquerda da América Latina, aparece como imperialismo americano, na verdade, é um movimento anti-americano e globalista que tem aqui dentro. Quer dizer, nem este hiato ainda, quer dizer, nem mesmo estabelecer uma troca de informações sensata entre Brasil e Estados Unidos, nós conseguimos ainda. Quando nós vemos o que sai na mídia brasileira sobre os Estados Unidos e vice-versa, isso aí é o que um amigo meu chama um diálogo de abismos, é uma conversa de maluco. Quer dizer, um não sabe do que o outro está falando e responde a esmo. Isso aí acontece todos os dias, qualquer notícia que vem daí ou que vai daqui para aí, tem esse hiato. Né? Eu vejo, por exemplo, que no Brasil a discussão básica política é de ordem econômica. As duas correntes que existem, uma corrente estatista e uma corrente, entre aspas, neoliberal. E, naturalmente, cada um aí analisa a política americana como se ela estivesse dividida exatamente da mesma maneira, como se o problema aqui, se a competição aqui fosse também entre estatistas e neoliberais, quando aqui existem outras claves muito mais importantes que aí ninguém entende. Então, em suma, eu não acredito que esse seja, vamos dizer, o momento apropriado de nós discutirmos as teorias liberais. Nós temos aqui saber dizer, quais são os obstáculos, tá certo? Que imediatamente vetam o nosso acesso à democracia liberal com que nós sonharíamos. No curso dessa investigação sobre, vamos dizer, a natureza, a consistência e a estratégia do inimigo, nós iremos aos poucos definindo o tipo de democracia liberal que é possível na América Latina, se é que algum é possível. Eu tenho a impressão que nós estamos perdendo muito de vista a ideia da dialética histórica, de que as ideias elas não operam em história pelo seu simples significado nominal, mas pela oposição que elas suscitam na mente dos outros. Nós temos, por exemplo, uma teoria, eu já vi milhares de conferências e vi muitos livros tentando definir o que é a economia liberal, a sociedade liberal, etc. Essas definições elas estão deslocadas da luta real. Muitas delas foram feitas até para desviar a atenção, para o sujeito começar a pensar em coisas bonitas e esquecer que ele está cercado de narcotraficantes, comunistas e assassinos por todo quanto é lado. Quer dizer, muitas discussões dessas são realmente formas de alienação. Eu estou apelando para os colegas aí deste seminário para que se concentrem mais na situação real e menos nos ideais e nas doutrinas. Se houver alguma pergunta a respeito disso, nós temos um tempo muito limitado, parece que só me sobram 5 minutos. Então, eu desejaria fazer também um outro apelo. Aqui, vamos dizer, no Brasil nós criássemos a condição inicial para uma verdadeira difusão das doutrinas liberais, e uma dessas condições é a seguinte: se todo o mercado editorial está na mão de comunistas, esquerdistas, etc., não há nem a menor possibilidade de difusão liberal, difusão de ideias liberais, porque toda a difusão começa nas classes mais altas, nas classes mais cultas, e aos poucos vai descendo para a classe mais baixa. No Brasil existe, pelas minhas contas, um déficit de aproximadamente 10 mil livros, que nunca entraram na nossa
no nosso mercado editorial. Quer dizer, se você entra em qualquer livraria brasileira, você só vê livros de economia, de autoajuda e livro de comunismo. Só isto. Biografia de Che Guevara, de Fidel Castro. Não tem mais absolutamente nada. E isso é assim faz 40 anos. É uma situação anormal. Enquanto eu estava no Brasil, eu fiz um esforço para tentar convencer empresários e até exército, convencer exército a colaborar para que nós colocássemos a bibliografia básica dos pensadores liberais e conservadores nas livrarias. Se não houver uma inundação de livros, isso aí não dá nem para começar a conversa. Por quê? São os livros que criam o contexto intelectual da sua conversa. Se você não tem, vamos dizer, essa retaguarda, vamos dizer, erudita por trás, cada palavra que você diz no seu debate é entendida de maneira diferente. Você não esqueça que vocês estão discutindo aí liberalismo, ao mesmo tempo em que, em todas as universidades brasileiras, nesse momento tem um professor implicando que liberalismo é fascismo. E que vocês são pessoas muito perigosas, que vocês estão tramando um golpe para botar comunistas na cadeia e para matá-los, e para instituir o domínio de uma elite exploradora. As pessoas estão dizendo isso de vocês e elas acreditam piamente nisso. Eu sei que é loucura, mas acontece que quando a loucura se dissemina e quando existe, vamos dizer, só existe bibliografia para respaldar, como é que nós podemos exigir que as pessoas pensem outra coisa? Ou seja, existe muito por fazer aí. Aproveitem este seminário, discutam ações. Sobretudo, eu achei muito bom esse intercâmbio que houve entre a Atlas Foundation e a Associação Comercial. Esse tipo de intercâmbio precisa ser intensificado muito. Nós dependemos muito disso para a troca de informações. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado ao Guilherme Afif e a todos que colaboraram para este seminário. Alô, Toby? Oi? Isto? Ainda estão ouvindo? Então, eu quero agradecer sobretudo a esta ideia de aproximar, dizer, a Associação Comercial, a Atlas Foundation. Nós precisamos nos aproximar de outros think tanks também, precisamos fundar think tanks no Brasil. Tá certo? Eu acho que esse pessoal aí, o Heitor de Paula, eles fizeram um trabalho maravilhoso. Eu espero que isso seja um começo de um contato muito intenso, porque é disso aí que depende a nossa orientação no espaço. Se não sabemos o que está acontecendo, quer dizer, não temos a menor condição de competir com uma esquerda organizadíssima que diariamente está fazendo a avaliação da situação, as suas análises de conjuntura e adaptando a sua estratégia e tática. Estou ouvindo.